Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Renato Paiva, no máximo de 20 minutos. Obrigada. O Mister Renato Paiva, boa noite. Boa noite. Marcelo Pereira, Rádio Cidade, Rádio Clube. Como vai? Graças a Deus, tudo bem. Ganhando tá bom demais. Agora na P ninguém aguenta mais não. Não aguentava, aliás. Detalhe, Renato, é o seguinte. Você usou uma expressão na última entrevista sua aqui e tinha encontrado o Fortaleza. E uma expressão sua que fazia tempo que a gente não ouvia. Encontrei um time moribundo. Hoje o Fortaleza vem, segundo compromisso, com seu comando, um empate e uma vitória. Você começa a vislumbrar que esse time está readquirindo ou já readquiriu a confiança necessária à autoestima? Boa tarde. Não, eu acho que nunca é definitivo. No futebol nunca há nada definitivo. Podemos fazer 2, 3 jogos muito bons e depois ter um jogo mau. Acontece a todos. E é o que não queremos. Aquilo que eu passei aos jogadores é vocês estão aos poucos a elevar o nível e, portanto, já não podemos ir para trás. Agora é manter este patamar e melhorar daqui para a frente. Portanto, sinto que a equipa está, obviamente, a crescer. Tivemos como eu sempre disse e digo, ter tempo para treinar é fantástico. Eu acho que se viram já aqui algumas coisas interessantes, diferentes do que a equipa tinha, que é, repito, nem melhor nem pior, mas como eu vejo as coisas, em questões defensivas e ofensivas, e de facto nada melhor do que resultados positivos, e neste caso uma vitória, quando a equipa está com níveis de confiança baixos, em virtude da situação que ela atravessava. E, portanto, e atravessa, porque ainda não saímos dela. Agora é importante dar estes passos e estes sinais de melhora coletiva, melhora individual, há jogadores a crescer individualmente, a equipa cresce com isso também, e portanto são bons sinais, são bons indicadores, mas nada definitivo, temos muito caminho pela frente, mas como eu digo e lhes disse, não vai dar para baixar, é daqui para cima, tá? Renato, boa noite, parabéns pela primeira vitória. Obrigado. A Fernanda Alves, da Verdinha e do Jogada também. A gente está ao vivo nesse momento na rádio. Quero fazer 2 em 1. A primeira é sobre como foi feita a escolha do 9, sem o Lucero. Ficou naquela dúvida se seria Bareiro ou Daverson. Daverson foi muito questionado pelo torcedor. Inclusive, ele falou isso em entrevista, sobre entender as críticas. Quero saber como é que foi feita essa sua escolha. E também pensando já contra o Grêmio. Tem pouco tempo para pensar nisso? Tem, em relação a treinamento também, já tem uma viagem para fazer. É o primeiro jogo fora de casa. Como preparar o psicológico, já pensando nesses 3 pontos para sair do Z4. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Olha, é muito simples, exatamente pela parte psicológica. A minha escolha tem a ver com isto. Quando há jogadores questionados e chega um treinador novo, é uma oportunidade nova para todos. E eu conheço-os. Conheço muito bem o Daverson, aliás, já o tentei contratar 2 vezes para outras equipas. Conheço muito bem o Daverson, sei aquilo que ele pode entregar, sei aquilo que ele pode fazer. E o Adam acabou de chegar, é uma contratação. E, portanto, o Daverson conhece a realidade, conhece os colegas, sem tempo para treinar com o Adam e o Adam com a equipa, senti que seria arriscado. Ele não conhece bem o campeonato, eu senti que seria arriscado, então fui pelo seguro. Qual é o seguro? Motivar, dar um desafio a estes jogadores. Se te sentes questionado, se as pessoas te tentam definir em relação a caracterizar-te, dá uma resposta e diz-lhes que não têm razão, tu és outra coisa. O Daverson não é propriamente um novato no futebol brasileiro, o Daverson tem conquistas importantes e golos importantes. Estou-me a lembrar só de um gol que definiu uma final de uma Libertadores, só. É um jogador que passou pela Europa, portanto tem muita experiência e estes momentos são importantes abordá-los com gente experiente. Portanto, a chegada do novo treinador é uma nova oportunidade, é um desafio para eles. Aceitas ou não aceitas? E eles aceitaram. Ele e outros que estão a elevar o seu nível e que quando me ligaram, eu olhei para o elenco e disse, não pode ser, não é uma classificação para este elenco, porque eu conheço a maior parte dos jogadores e sei daquilo que eles são capazes de fazer. Portanto, essa escolha foi somente em questões de desafio psicológico para quem está a ser muito questionado e um jogador que está habituadíssimo a este campeonato e eu neste momento não posso estar com experiências. As contratações são boas, por isso é que nós as fizemos, mas requerem um momento de adaptação e nós vamos aos poucos adaptar aqueles que chegaram. O Grêmio, próximo jogo. Vocês nem me deixam descansar, nem me deixam respirar. Olha, é um jogo fora, muito difícil, como são todos no Brasil.
Mas aquilo que eu disse aos jogadores, vocês estão aos poucos a elevar o nível e vamos ter que jogar a este nível. Depois, se o adversário for melhor e nos ganhar, parabéns, mas nós não podemos ter um nível abaixo deste. Um nível de entrega, um nível de quando não temos a bola, queremos ir buscá-la como se viu hoje durante muito tempo. Quando temos a bola, não perdê-la como perdemos hoje muitas vezes, que me irritou bastante, perder a bola muito rápido. Eles ainda não perceberam que custa muito recuperar a bola para perder de imediato. Então isto são aquelas coisas que nós queremos trabalhar mais e melhor, ter mais tempo a bola para que o adversário não tenha e descansar ao fim e ao cabo, descansar e defender com bola. E isso houve partes que foram muito boas, mas houve partes que não foram, e portanto corrigir isso. Mas é como eu digo, manter este nível de exibição, jogando fora, num campo histórico muito difícil, mas eu espero que seja difícil para o Grêmio também, porque esse é que é o nosso objetivo, e nós queremos ganhar em casa e queremos ganhar fora também. Boa noite, mister, Renato Paiva, Miguel Júnior, Rádio Povo, CBN Cariri. Eu tenho aqui várias anotações, mas tem uma aqui que eu vou rasgar agora. Thaís, rasga por mim isso aqui. Que aqui tem 10 jogos sem vencer, 77 dias. Não serve mais, né? Não. O time venceu hoje, pode jogar fora. Pode rasgar. Agora é a pergunta. Muito obrigado. Agora a pergunta. O time só não foi o mesmo porque você não contou com o Brits, lesionado, e o Lucero, terceiro cartão amarelo. Eu creio que se os dois tivessem à disposição, você repetiria a escalação. Não. Repetiria, não? Você ia com Tinga e ia com o Davidson? É porque eu sou das antigas, tinha um treinador que passou no Fortaleza e dizia, o melhor jogador é o entrosamento. Não, pera lá. Em relação ao Tinga e ao Britas, são características diferentes. O Daverson, sim, porque há um castigo do Lucero, e o Lucero fez um grande jogo, na minha opinião, no último jogo, e, portanto, se o Lucero estivesse bem, possivelmente o Lucero iria iniciar o jogo. Coisas diferentes. Em relação a Britas, Tinga, o Britas também teve ali uma lesão, não foi uma lesão, mas teve ali uma moléstia, mas mesmo assim era um jogo onde eu precisava de algumas coisas que o Tinga me dá, que o Britas não dá. E, portanto, ia ser essa mudança, ia haver de certeza. Manter o time base, um time titular, é importante para o treinador, no caso o mister Renato Paiva? Miguel, é muito importante quando, essencialmente, tu chegas a meio de um trabalho, que eu nunca cheguei, é a primeira vez, quando tu tens que dar prioridade a alguns conteúdos para trabalhar sem teres tempo para o fazer. E, portanto, como não tens esse tempo, quanto mais tu repetires os automatismos da equipa em treino e em jogo, mais benefícios tu tens. Essa é uma parte da visão. Só que a outra parte da visão imagina que estes jogadores que começam a ser aposta, baixam o rendimento em treino, baixam o rendimento em jogo, e aí o treinador já os avisou. Quem não merecer não joga, quem não correr não joga, quem não defender não joga, quem não atacar não joga. Quem deixar de pensar como um só, como um todo, e correr como um todo, não joga. Mas isso são regras da minha parte. E eles depois, eu sou claro, é pôr as regras. Eles depois aceitam ou não. Essa é a parte que eu digo, ok, todos a corresponder, eu vou tentar manter uma espinha dorsal, porque não há muito tempo para trabalhar, e quando eu tiver tempo para trabalhar será outra coisa. Neste momento é manter esta espinha dorsal. Do outro lado, é perceber se essa espinha dorsal, por exemplo, já jogamos agora terça com o Grêmio, se há jogadores em risco de lesão ou não, é uma coisa. E depois cada um no treino e nos jogos vai-se mostrando. Olha, o Luca hoje entrou e disse, professor, estou aqui presente. Mais uma dor de cabeça, não é? Mas estas dores de cabeça são ótimas. Está bem? Professor, boa noite. Lucas do Show do Portal 18. Olá, parabéns Lucas. pela vitória. Obrigado. Professor, na primeira coletiva pós-jogo você falou que quando tiver uma semana livre, você vai implementar suas ideias, né? Até falei caro, o senhor falou ideias. E hoje, durante o jogo, eu percebi que o time entrou numa linha de 4 e durante o jogo você fez variações táticas sem mudar o time. E eu queria que você falasse para o torcedor, explicasse as variações. Se isso foi trabalhado durante a semana, se foi para um jogo específico do Bragantino, ou essas ideias táticas, como você fez, entra na linha de 4, vai para a linha de 3, povoa mais o meio campo, é uma característica que o Paiva quer implantar no Fortaleza. De facto é. Quanto menos previsíveis formos, mais difíceis de defender seremos. Temos, de facto, algumas dinâmicas, e eu sempre disse isto, os sistemas começam quando o árbitro apita e os jogadores estão mais ou menos nas suas posições.
A questão depois é ofensivamente, não defensivamente, ofensivamente, nós depois queremos que algumas dinâmicas aconteçam. Lamento não te explicar quais são, mas entendes porquê. Mas vou tentar aprofundar o máximo possível, sem dar trunfos aos adversários. Essas dinâmicas importam-me muito para que os jogadores não se deem a marcações, para que os jogadores que jogam por fora aprendam a jogar melhor por dentro e os que jogam por dentro aprendam a jogar melhor por fora, para ficarem mais completos no entendimento do jogo. Mais que o jogador entender um sistema, é o jogador entender o jogo, tomar uma decisão. Um jogador quando toma uma decisão, por exemplo, tem a bola. Antes de tomar essa decisão, o jogador tem que olhar para o colega, para o adversário e para o espaço. E fazendo este scan em milésimos de segundo, tem que tomar uma decisão. Por isso é que é difícil jogar futebol. Jogar à bola, se calhar jogamos todos. Jogar futebol já é mais difícil, porque tu tens de decidir isto muito rápido. Colega perto, marcado, não podes dar. Espaço para poder explorar, podes jogar no espaço. Se não tens espaço, não vais jogar no espaço. Não vais meter bolas onde tens zonas de adversário. Portanto, esta decisão, quem tem bola é sempre em função do colega, adversário e espaço. Sempre. E em função disto, aquilo que nós queremos é que eles tomem decisões baseado nisto. Se eles tomarem estas decisões baseado nisto, eles sabem jogar em 4-4-2, em 4-3-3, em 3-5-2, em 3-4-3, seja o que for. Mas o que me interessa de facto é que eles entendam o jogo. E um jogador que entenda o jogo pode jogar em todos os sistemas. E depois pode jogar por dentro, pode jogar por fora. E é aquilo que eu digo. Às vezes as marcações, e tu jogas contra equipas de marcações individuais, este tipo de movimentação dá-nos muitas coisas importantes. Não sermos previsíveis, ponto final parágrafo, não nos darmos às marcações, ponto final parágrafo, carregarmos algumas zonas quando temos a posse de bola com jogadores para agredir ofensivamente o adversário, e agora vem o etc, 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 que é aquilo que eu já não conto mais, está bem? Obrigado. Professor, boa noite. Marcos Matheus do Bora Leão. Olá, parabéns Marcos. Como estás, pela Marcos? Vitória. Obrigado. Aproveitando um pouco da pergunta do Lucas, faz muito tempo que o Fortaleza não marcava um gol de bola parada, cruzamento, falta, e hoje, com o seu tempo de trabalho, favoreceu essa possibilidade. É isso que o senhor quer implementar também, essas jogadas de cabeça, de falta, e também o Pochettino preocupa para a próxima rodada? Ora bem, o jogo tem diversos momentos e um deles importante é a bola parada. E cada vez mais define jogos de detalhes. Ontem foi um momento muito especial para nós no envolvimento da torcida com o grupo de jogadores e com o clube. Chamar a torcida para o pé de nós. Começámos a ganhar o jogo ontem. Nós começámos a ganhar este jogo ontem, com esta proximidade, com esta sinergia que nós criámos. No entanto, a torcida esperou um bocadinho mais lá fora do que devia, exatamente porque tivemos a treinar bolas paradas. Não só ontem, tivemos a trabalhar ao longo da semana as defensivas e as ofensivas, e ontem demorámos um bocadinho mais a pedir para eles entrarem, porque estivemos, de facto, não é a perder tempo, é a ganhar há muito tempo com a questão das bolas paradas. Temos jogadores bons que executam, temos jogadores bons que chegam, temos jogadores inteligentes que aparecem, o caso do segundo golo, que aparecem. Portanto, é uma, não gosto de dizer arma, é uma estratégia, é uma ferramenta que esta equipa tem que ter, e isto é fruto do trabalho, não aparece por acaso. E sim, vamos continuar a trabalhá-las. Pochettino. Sim, um jogador quando sai tocado, em especial no joelho, preocupa sempre. Não sabemos ainda, é muito cedo para saber alguma coisa, mas alguma coisa ele há de ter, e quando é joelho, normalmente não é coisa boa. Não vou adiantar porque não sei, estaria a especular e não vou especular sobre a saúde de um jogador, mas para ele não aguentar, que é um jogador que se entrega, para ele não aguentar com dor, vamos esperar e depois veremos o que é que vai acontecer. Está bem, Marcos? Obrigado. Paiva, boa noite, tudo bem? Boa Eduardo noite. Trovão, do Futebolês. Olá, Eduardo. Queria saber do Moisés. O torcedor tá doido para ver o Moisés de volta. Também eu também. Quando que Moisés volta a jogar? Boa pergunta. O Moisés foi outro jogador que eu também tentei contratar quando estava no Leão do México. Estamos em fase de tratamento e de recuperação. Não vamos acelerar processos. Tudo tem os seus timings.
Ele está de facto está frustrado porque quer ajudar a equipa, porque quer jogar como qualquer jogador. Eu também já lhe disse que estou muito ansioso de o ver jogar, porque é mais uma opção que eu tenho. Estou muito bem servido pelos extremos, mas o Moisés é um jogador também que normalmente costuma ser decisivo, os jogos não pesam e por aí fora. Mas neste momento nós temos que ir com calma para não voltarmos a ter outra vez uma recaída do Moisés. Vamos com calma, os colegas estão a dar uma boa resposta, a época é longa, ele vai ter o seu tempo, mas nós agora vamos ter que ser muito pacientes, muito responsáveis, porque esta lesão em cima de lesão frustra muito o jogador. E eu quero que o jogador, quando regresse, venha com os seus níveis de confiança em alta. Não venha, porque essa é outra parte da lesão. E depois de se ter repetido, o jogador, a confiança vem a zeros. Então eu quero que ele chegue completamente consciente de que já não há risco de lesão e que ele agora já não tem que ter medo, e nós vamos ter que trabalhar também essa parte, uma parte psicológica, mas é importante também em relação à lesão que ele tem. Está bem? Olá, Renato, boa noite a todos. Boa noite. Mário Teles Júnior, Web Rádio Voz do Repórter, programa Decifrando a Bola. Olá, Mário. Renato, acompanhando um pouco do seu trabalho durante a semana, mesmo que por rede social, aquele pouquinho de vídeo que o clube solta, algo que me causou muita expectativa seria como Fortaleza iria pressionar a saída de bola do adversário. Eu vi lá no vídeo que você trabalhou muito sobre isso. E no jogo, o Fortaleza não apenas colocou em prática, criou situações e marcou gols com isso. Tá? A minha pergunta é a seguinte: quando você chegou, né, e claro, vendo os jogos que o clube fez durante a temporada, essa é uma deficiência que você encontrou e que viu que seria a primeira que você queria corrigir? Não. É uma ideia minha que eu quero pôr, que é uma coisa muito diferente. Se o outro treinador não faz, não tem que ser uma deficiência. É uma forma de ver o jogo. Aquilo que eu quero é chegar e impor as minhas ideias em que eu acredito, que me trouxeram até aqui ao fim de 23 anos de trabalho. E acredito muito neste tipo de momento do jogo. Eu sei que o Bragantino é uma equipa muito bem trabalhada, muito confiante na saída de bola. Se tu deixas, vais andar ali na roda, e nós levamos... uma das formas que eu desafiei os jogadores para lhes dar confiança para sair deste momento é ter coragem, é ir ao risco. Desafiem-se, tenham coragem, pior não vamos estar. Então é um desafio para nós todos. Desafiem-se, e ao desafiar-se, ao ter coragem, é o primeiro passo para acreditarem neles próprios e na nossa ideia. Portanto, ainda bem que as coisas estão a funcionar, ainda bem que as coisas estão a resultar para eles comprarem a ideia mais rapidamente. Não é melhor nem pior, não vou obviamente longe disso criticar o meu colega, é uma opção de ver o jogo. E mesmo assim, e ainda bem que vocês não repararam, mesmo assim houve ali uma outra deficiência que nós não acertámos bem, e o golo do Bragantino sai numa deficiência nessa pressão alta. Está bem que depois é aquele corte que o Sacha falha e desvia a bola do nosso zagueiro porque ele ia ganhar essa bola, mas há uma deficiência posicional que não pode acontecer. Mas os jogadores não são infalíveis e, repito, nós para estarmos a colocar estas ideias precisamos de tempo. E eu não vou agora exigir de um jogador, eu acabei de chegar, estou com 7 treinos e agora exigir que o jogador já faça tudo aquilo que eu quero. Eu tenho que ter essa responsabilidade de exigência, mas também tenho que ter exigência e consciência. Exigência para pedir, exigência para motivar, mas também consciência de perceber o jogador quer fazer, mas não conseguiu, que é diferente do jogador não querer fazer. Isso é que eu não vou aceitar, mas também não aconteceu, felizmente. Sinto uma vontade enorme de todos. Portanto, alguma calma, mas vou por aí. Essa é uma das minhas ideias, é pressionar alto, em especial a saída de bola do adversário. Boa noite, Paiva. Daniel Bezerra, do Resenha do Leão. Olá, Daniel. A minha pergunta vai em nenhuma substituição. O Herrera ali pelo lado esquerdo. Na minha visão, o Herrera joga um pouco mais à frente, mas nesse jogo ele jogou um pouquinho mais recuado ali, talvez até segurando um pouco mais o Diogo Barbosa. Não sei que eu posso estar errado na minha visão, mas eu senti isso. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e também lhe parabenizar pelo equilíbrio que Fortaleza teve, diferente do jogo do Bahia, né? Fez um bom primeiro tempo e um mau segundo tempo. Nesse não, isso. Fortaleza manteve os 2 bons tempos ali, consequentemente saiu com a vitória. Certo.
Não, de facto, eu acho que, acima de tudo, ainda não falei, antes de responder, ainda não falei no mais importante, que é dar os parabéns aos meus jogadores pela semana de trabalho que fizeram, pelo compromisso de querer, de facto, acreditar naquilo que nós queremos colocar e rapidamente pôr em prática. Hoje viu-se uma equipa com fome, viu-se uma equipa que fez 1-0, quis fazer 2-0, e se somos mais eficazes, com todo o respeito para o Seabra e para o grupo de trabalho do Bragantino, se somos mais eficazes, o resultado talvez fosse mais elástico hoje. Nós falhámos golos claros, e esta fome que eu quero na equipa, não acomodar, querer mais e mais e mais. E depois é o momento de, quando não tem bola, ir tentar buscá-la, e depois há aqueles momentos em que o adversário é melhor que tu tentas ir lá buscar e o adversário sai da pressão e é melhor que tu. E aí entra a parte da tua pergunta, que o Herrera às vezes teve que baixar porque o Bragantino conseguiu desbloquear o nosso primeiro momento de pressão, até às vezes feito pelo Herrera, e que a bola, quando passava por ele, é aquilo que eu digo que é inegociável. Meu amigo, tu vais pressionar esta bola. Quando esta bola passar nas tuas costas em direção à tua baliza, é voltar para trás e ajudar os teus colegas. Não exageradamente, porque senão ficamos sem saída, mas eles sabem como é que eu quero que eles defendam. Isso é inegociável. A bola passa por ele na direção do golo, ele tem que ir ajudar os colegas. E, portanto, aí valorizo muito a entrega do Herrera. E até pensei que me ias dizer que ele é mais jogador do lado direito, gosta mais de jogar do lado direito, é um facto, eu já lhe disse. Mas ele hoje teve que entrar para o lado esquerdo, porque o Breno teve uma indisposição no intervalo e tivemos que o tirar só por isso, uma questão de indisposição, porque quer o Breno, quer o Marinho estavam a jogar bem, estavam a ser agudos, estavam a atacar e a gerar perigo, mas o Breno sentiu-se de facto indisposto e o Herrera fez este esforço que tem que ser feito em benefício da equipa e jogar pelo lado esquerdo. Se ele não quiser pelo lado esquerdo, joga no banco. Se a equipa precisar que ele jogue pelo lado esquerdo, e ele vai querer, como todos vão querer jogar. Portanto, é este espírito que eu quero pôr nos jogadores. Está bem? Boa noite, Paiva. Aqui. Olá. É o Mar Lima, da TVC. Olá, Elmar. Boa noite. TV Brasil. Grande vitória, parabéns. Obrigado. Essencial para o time, né? Queria falar sobre o volume de jogo. O volume de jogo apresentado pelo Fortaleza foi impressionante, assim. Foram 23 finalizações. Estou de acordo. 10 no gol. E eu queria muito trazer um paralelo, porque a gente passou aqui pelo menos 4, 5 meses tentando falar sobre o Fortaleza não chuta, o Fortaleza não finaliza. Na sua coletiva de apresentação, eu falei sobre isso com você, não sei se você lembra, sobre melhorar esse setor ofensivo, e hoje a gente viu um outro Fortaleza, assim, diante de um adversário que é G4 desde o início do campeonato. Então o segundo melhor adversário a jogar fora no campeonato brasileiro. É muito complicado. Então, assim, foi muito impressionante a apresentação hoje do Fortaleza. Eu queria entender como é que foi isso, porque eu vi que as triangulações que você criou, elas me impressionou muito um lance aqui no segundo tempo. O time queria entrar na área, não conseguiu e veio triangulando até chegar no goleiro. Depois ele triangulou até voltar. E isso me impressionou muito e quase saiu um gol nesse retorno da triangulação ali por volta dos 25 do segundo tempo. Como é que você criou esse volume de jogo para enfrentar um adversário tão capacitado? Deu trabalho para o Flamengo no meio da semana. E como é que você vê essa ofensividade toda, coisa que a gente estava cobrando aqui? Se tiver ali uma parede, tu não vais entrar pela parede, vais entrar pela porta, não é? Se o adversário te fecha as entradas, não é? Se o adversário te fecha as entradas, tu tens que encontrar outras portas. E essas portas tu só encontras tendo a bola, lá está eu a irritar-me quando não tínhamos, quando perdíamos logo a bola, tendo a bola, mas movimentando a bola. E sabendo como e porquê movimentá-la. Ok? Porque essa posse de bola de para o lado e para o lado e para o lado é importante até um determinado fim, objetivo. Percebes? E portanto foi isso que de facto é isso que nós queremos trabalhar. E isso vai-nos gerar essas finalizações. E se a equipa jogar junta como eu quero, essas finalizações vão acontecer porque vamos entrar por alguns determinados, vamos criar portas de entrada na defesa adversária, mas depois queremos gente na área, porque se tiveres um jogador na área, dificilmente vais ter volume de finalização. Se tiveres 2, dificilmente vais ter volume de finalização. Há um critério de ocupação na área dos jogadores, os jogadores sabem, há um critério dos que equilibram e há o critério dos que criam. Isto é o que nós queremos para a dinâmica da equipa.
E depois, quando chegas e bates na parede, não vais furar a parede. Vamos procurar por outro lado. Foi isso que nós tentámos fazer. Precisamos melhorar, precisamos porque, repito, houve momentos que perdemos a bola desnecessariamente por não termos paciência, por irmos a um lado, a parede estava lá e estávamos a bater na parede para entrar. Essas são as coisas que vão os jogadores adquirir com o tempo. O resto, de facto, era aquilo que eu dizia. Hoje não foi só o ganhar, acho que foi como se ganhou. Hoje foi como se ganhou. O processo, a equipa com fome de querer mais, a equipa a construir, a equipa a perder a bola e a pressionar, a equipa lutadora, 2, 3 jogadores quase sempre na pressão da bola. Não é possível fazer 90 minutos, primeiro porque não é possível, e depois porque o adversário também joga. Como eu disse aqui a semana passada em relação ao Bahia, o adversário também joga. E é só o Red Bull, como você diz, esteve no Z4, no G4. No G4 praticamente a temporada toda, um grande trabalho do Seabra, mais um grande trabalho do Seabra, porque eu não me esqueço do trabalho que ele fez no Cruzeiro, e a segunda melhor equipa a jogar fora no Brasileirão. Portanto, isso ainda valoriza mais a nossa exibição. Como eu disse a eles, vocês vão elevando o patamar, não dá para vir para trás, agora é daqui para a frente. Bom, vou já por aí, muito bem. De facto, são 2 grandes jogos do Sacha. 2 grandes jogos, é um trabalhador. Todas as equipas têm que ter um jogador destas características. Eu não conheço nenhuma equipa que não jogue com um jogador mais de características defensivas. Quer dizer, há uma no Brasil que joga sem é tudo para a frente. Mas pronto, mas isso, enfim. Não conheço nenhuma equipa que não tenha um jogador destas características. E o Sacha, de facto... ali a queimar linhas, a bascular nas costas dos 2 médios, é um jogador depois que também ganha e entrega. Hoje até não entregou, ali perdeu uma outra bola, mas o trabalho dele é absolutamente fantástico e é muito necessário. E temos o Rosseto ali, temos o Zé. Estou muito feliz com o que temos e que nos pode ajudar ali naquela posição. Em relação à renovação, isso já passa a bola para quem manda, que eu aí já não me meto. Em relação à questão do goleiro, o que eu lhe estava a dizer, há uma bola que lhe é atrasada e ele, sem estar muito pressionado, fez um passe de primeira. O passe de primeira traz alguns riscos. O gramado não está a grande coisa, o passe de primeira é arriscado quando tu tens capacidade para controlar a bola e passar. Parar a bola dá-te logo, aumenta-te logo a possibilidade de que o passe seja correto. E ele não o fez. E ainda por cima fez uma bola por cima. E depois ele é um jogador que ainda levou uns assobios, multa aí nesse telefone, multa. Ainda levou uns assobios no primeiro jogo e ele tem que ser inteligente e não se expor. E portanto aí foi eu explicar-lhe, compadre, calma, tens tempo, domina a bola e passa, só se estiveres muito pressionado é que tens que jogar de primeira. Em relação ao resto, olha, eu tenho a camisa completamente encharcada do suor dos meus jogadores. Estou muito feliz por ter o suor dos meus jogadores aqui na minha camisa. Minha mulher é que não, mas eu estou muito feliz porque gostei de abraçar todos, gostei de ver os que não jogaram com cara de quem ganhou. Obviamente eu disse-lhes tristes por não jogarem. Gostei de ver os não convocados, castigados, lesionados, todos ali dentro, juntos, e gostei, obviamente, de voltar a ver a sinergia com aquela torcida que eu conhecia enquanto adversário. Era aquilo que eu mais queria e é aquilo que eu mais quero. Olhando várias e várias noites de conexão, equipa do Fortaleza, torcida, várias noites que eu vi, quer na televisão, em jogos importantes, quer como adversário, aquilo que eu mais quero é recuperar rapidamente esta ligação. Porque estes momentos são fantásticos, o momento de ontem foi importantíssimo, hoje volta a ser, e este caminho de sinergia, de apoio, de mão dada, ajuda-nos a estabilizar para aquele momento em que for menos bom. E aquele momento em que, quando aparecer esse momento menos bom, a torcida
com este caminho de mão dada com a equipa, percebendo que a equipa deixou tudo em campo, esforço, entrega e atitude, que isso é inegociável, vai compreender que não se pode ganhar sempre e que o momento menos bom vai aparecer. Portanto, juntos, de mão dada, fantástico ambiente no final, fantástico apoio durante os 90 minutos. Durante os 90 minutos não se calaram. Fantástico, e os jogadores precisam de sentir esse carinho. E como eu lhes disse ontem, começámos a ganhar o jogo no treino aberto de ontem. Este jogo começou-se a ganhar no treino aberto de ontem. Agora, meus amigos, demos o start, demos o pontapé de saída, agora vamos todos juntos, que é isso que eu mais quero. Juntos. Não é só juntos os jogadores no campo, não é só juntos nós, os jogadores com a comissão e com a direção, todos juntos engloba também a torcida, que é a parte mais importante de um clube de futebol, é a torcida. Finalizamos a entrevista coletiva. Professor, muito obrigada. Bom descanso. Também obrigado pela presença de vocês, gente.